Graça e paz, povo de Deus, bom dia. O projeto é Jesus na Rua, este é o Diário da Fé. O tema é exortação e o livro para meditação é Ezequiel, capítulo 3, versículo 3. E nós vamos ver um pouquinho de algumas situações sobre esse livro. A data provável de inscrição dele, que ele foi escrito em 593, 600 a 570 antes de Cristo. O tema central deste livro é o futuro. Que coisa interessante, meus amados irmãos, é o futuro. E a fonte é experiências de Ezequiel durante o seu ministério. Agora, o que é mais peculiar, o que é mais assim diferente nesse escritor é sobre a situação dele, meus amados irmãos. Olha só que interessante. Este livro é Ezequiel destinado a iniciar o ministério de sua vida como um sacerdote aos 30 anos de idade. Veja bem, ele não vinha de uma linhagem sacerdotal, ou ele não era sacerdote, né? E no exílio na Babilônia ele foi levantado. Agora tem algumas situações que são muito interessantes da vida dele. Foi tirado de sua terra natal e enviado para a Babilônia com a idade de 25 anos, e por 5 anos ele viveu em desespero. Aos 30 anos, ele teve uma visão majestosa da glória de Deus, do Senhor, que cativou o seu ser na Babilônia. O sacerdote profeta descobriu que Deus não era limitado pelas restrições estreitas da terra nativa de Ezequiel. Em vez disso, ele é um Deus universal que comanda e controla todas as coisas, pessoas e nações. Na Babilônia, Deus concedeu a Ezequiel sua palavra para o povo, a experiência de sua chamada transformou Ezequiel. Ele se tornou avidamente dedicado à palavra de Deus, a pregar a palavra. Agora, algumas curiosidades sobre esse livro, meus amados irmãos, que ele tem muitas coisas. Essa primeira leitura é do capítulo 3, mas depois nós vamos ter outras oportunidades, que esse livro é muito, 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 muito bom, muito gostoso de ler. E Ezequiel profetiza acerca de Jesus e sua obra. O nome hebraico Yehezkel significa fortalecido por Deus. Essa é a tradução do nome de Ezequiel do original hebraico. E nós temos no versículo 3 de Ezequiel, diz assim: E disse-me, filho do homem, dá de comer a teu ventre, e enche as tuas entranhas com este rolo, ou deste rolo que eu te dou. Então o comi, e era na minha boca doce como mel.
ele literalmente comeu a palavra, meus amados irmãos. E uma coisa muito interessante acerca desse capítulo é porque o profeta se alimenta da palavra, seria a chamada do capítulo, né? Depois me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai para a casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. Ele viveu, meus amados irmãos, uma situação muito interessante de falar com Deus, ouvir audivelmente. E disse-me ainda: filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhes as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas a casa de Israel é que tu irás para falar. Meus amados irmãos, esse aqui é o chamado dele. O chamado dele é feito através deste, no capítulo 3. Nem muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviara, certamente te dariam ouvidos. Mas a casa de Israel não te, a palavra é esquisita, te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos. A mim, pois, toda a casa de Israel, de fronte obstinada e dura de coração. E, meus amados irmãos, esse é o chamado e aquilo para o qual ele foi instruído a fazer. E esse homem que tem um chamado majestoso desse tamanho, aí vamos relembrar algumas situações da vida desse homem, porque ele, até os 25 anos de idade, agora detalhe interessante, quando o homem nasce em Israel, ele sabe a descendência dele quem é. Ele não vai ser chamado depois como ele foi chamado. E outra coisa, ele entrou em desespero quando ele veio como preso para a Babilônia, aos 25 anos de idade. E ele, mais desesperador ainda, é que ele não vinha de uma linhagem sacerdotal, porque se viesse a palavra falava, e ela não fala. Não fala que ele veio de uma linhagem sacerdotal, ao passo que ele se tornou sacerdote por chamado de Deus. Tem uma situação que é muito interessante, meus amados irmãos, que isto aqui somos nós hoje. Todo mês você fica no vermelho e Nós temos a oportunidade, meus amados irmãos, de sermos chamados hoje para fazer parte. Nós somos reis e sacerdotes. Ah, mas não teve ninguém, todo mundo é chamado do ventre. Sim, você é chamado do ventre. Mas tem uma coisa que você esquece, é que você é chamado do ventre da sua mãe, mas muitas vezes você não se alinhou com a palavra. Você não se alinhou com aquilo que Deus
quer para você, você nem sequer se organizou em Cristo. E aí você quer que Deus te mostre. E se você ainda não tem um posicionamento ético e coerente na palavra, dentro da palavra, então às vezes você não tem oportunidade. E a palavra Israel significa Deus prevaleceu, ou Deus prevalece. É o segundo nome dado a Jacó por Deus em Peniel depois da luta. Meus amados irmãos, a grande pergunta, o grande questionamento que nós temos que nos fazer é: olha, esse homem foi chamado aos 30 anos de idade. O que você está fazendo? Que você já recebeu o chamado, já recebeu a grande comissão, já faz parte da grande comissão, já foi comissionado e não se posicionou? Meu irmão, mude. Nós estamos vivendo os últimos dias, meus amados irmãos. Um abraço, Deus abençoe a cada um de nós e que nós possamos entrar no nosso chamado. Um abraço.